a gente vai para o nosso quadro entrevista com um tema bem interessante. É verdade, porque em 21 de abril de 1792, morria enforcado Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, líder da Inconfidência Mineira. Isso mesmo, em 1790, ano seguinte à proclamação da República, a data virou feriado nacional e Tiradentes foi alçado à condição de herói brasileiro. E você, que vai entender um pouco mais sobre essa data, é só conferir o nosso quadro Entrevista. E olha só, nós estamos recebendo aqui Paulo Roberto, ele que é pesquisador e vai falar com a gente sobre a importância dessa data, 21 de abril. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, obrigado. Bom dia, Paulo. Pois não, a questão do dia 21 de abril, ela se deu quando Tiradentes ele estava conspirando contra a coroa, né? Tudo isso devido a Portugal querer dominar o Brasil e levar toda a nossa riqueza para a Europa. Certo, aí a partir daí houve aquela luta, né? A conspiração, né? A coroa portuguesa criou um imposto, um quinto, que chamava naquela época do quinto derrame, que era a riqueza que nós tínhamos no Brasil, e toda a riqueza mineral extraída do nosso subsolo era encaminhada para Portugal, para que os filhos dos monarcas, esse lucro obtido pelo Brasil, se pagasse ao estudo, à roupa, à moradia, ao utensílio, tudo que era utilizado pela coroa portuguesa eram descontadas dos impostos das nossas riquezas minerais. E nesse caso, né, Jaqueline, o público em geral tem que ter conhecimento de que toda essa nossa riqueza, que era extraída do solo, Tiradentes, por sua vez, era contra. Porque quando os pais deles faleceram, deixaram as propriedades, que eles moravam na zona rural, sem pagar os impostos. Hoje nós pagamos impostos, tanto na zona rural como na zona urbana. Naquela época era também para pagar. Naquela época também era para pagar. Como eles não tinham como pagar, eles perderam a sua propriedade, como hoje. O Estado tira o dono da casa porque você não pagou os impostos. Nós temos, quer dizer, a mesma jogada que existia lá no século XVIII, nós temos hoje com a outra pintura, com a nova maquiagem, com cabeças diferentes. Tiradentes se opôs a tudo isso. E ele levantou a bandeira contra na época. Exatamente. Né? Não só ele, como tinha outros companheiros, que ele fazia parte dos movimentos populares e era militar. Nessa revolta contra esses pagamentos dos impostos, ele simplesmente saiu da polícia militar e foi lutar, morar no Rio de Janeiro. E toda a riqueza que saía do Rio para Minas, de Minas para o Rio, era encaminhada a Portugal. E ele foi contra. Nessa caminhada de vai e vem, tinha um delator, que era Joaquim Silvério dos Reis, que simplesmente encaminhou à coroa, Dona Maria I, essa notícia. Quer dizer, tudo isso no jogo para que a lei criminal do Império dizia lá no seu artigo que todo cidadão eu estou dizendo hoje, a linguagem presente, toda pessoa contrária às ordens ou à lei portuguesa ou à lei do Império, ele era condenado, ou morria na forca ou era deportado. Nesse caso, alguns foram deportados e Tiradentes assumiu que realmente ele era contra a toda aquele movimento político, social. Por isso que é lembrado até hoje. Por isso que é lembrado até hoje, porque ele lutou para criar uma nova república no Brasil, independente de Portugal e independente dos Estados Unidos, que eram os Estados Unidos das Américas. Então o Brasil, Minas Gerais, era uma forma de uma república independente, devido a toda a sua riqueza. E aí foi quando Dona Maria determinou, ela sancionou uma sentença de morte e ele deixou de ser massacrado ou preso e foi decapitado, depois foi entregue à praça pública sendo arrastado e o público. Aí vem a questão da Igreja Católica. Nesse mesmo momento... Nesse caso, a religião
Ela se envolve, ela participa indiretamente, porque tem sempre um vigário que cruza pelo sinal no cidadão que está na forca, ele foi enforcado. E aí mostra, não sei, a gente não tem uma fisionomia real, o rosto de Tiradentes, como realmente era Tiradentes. Nós conhecemos na história, toda a fotografia, que ele tem uma identificação com Jesus Cristo. Então você vê que vem uma Semana Santa, naquela época que a igreja está com a Semana Santa, aparece Judas, que ele faz o papel parece ele vestido como Cristo, aquela túnica branca com cabelos grandes, simplesmente barba. Ele só tinha um pequeno bigode. Mas aí aparece Judas, que já é outro lado contrário contra a coroa portuguesa, que Judas é o que Tiradentes vai representar enforcado. Então, cabelo grande. Cabelo grande, eles colocam um capuz para que a família não veja, ou que as pessoas não vejam. Em praça pública, foi numa praça, onde depois de toda essa homenagem, Getúlio Vargas condenou a data, que era sempre 21, depois um grupo de políticos que eram a favor da República renovaram essa data para que se fosse homenageado. E a Polícia Militar em todo o Brasil tem ele como patrono, porque ele foi um dos policiais. Ele lutou bastante, bastante para que o Brasil tornasse república. Você vê, né? Um cidadão, né, lutando pelo direito de igualdade. Isso há muitos e muitos anos atrás, né? Hoje em dia existem ainda grandes movimentos que lutam pela igualdade, né? Os movimentos sociais surgiram através dessas lutas de outros heróis, de outras pessoas que lutaram. No caso, Ganga Zumba, Zumbi, quer dizer, períodos diferenciados, mas estavam lutando pelo melhor da população, pelo melhor do povo brasileiro, pelos direitos do cidadão. E hoje nós estamos ainda continuando brigando pelos nossos direitos. É verdade. Ô Paulo, na explicação, o senhor citou a questão dos impostos de antigamente e fez uma relação com os dias de hoje. Isso. Eu queria que explicasse um pouquinho mais para quem está em casa, para que pudesse compreender essa luta, essa questão de igualdade, né? Como o Rogério citou aí. Ele queria que nós vivêssemos numa pátria livre e infelizmente não éramos. E aí era essa grande luta. Assim, você tem no seu quintal um poço de petróleo. Esse é minha casa, meu terreno, isso me pertence. Só que pela lei pertence ao Estado. Então eu vou ter que me retiro daquele espaço, o Estado vai me indenizar e vai me passar para outro lugar, onde eu não tenho mais riqueza. Aquela riqueza passa para o Estado. E Tiradentes era contrário a isso. Então se você extraía ele enquanto minerador, que ele também tinha um trabalho de campo, ele fazia todo o trabalho de extração mineral, e você vê que o país tinha riqueza, e essa riqueza era mandada para outro país. Isso não é legal. E não era justo, né? Não é legal. Então você tinha que extrair a riqueza, o dinheiro daquela extração mineral, petróleo, ou ouro, ou prata, ou estanho, ou carvão mineral, era a riqueza que saía do Brasil para outro. E por que não deixar para o Brasil? Então ele pagou com a vida, exatamente. Né? Hoje nós temos o exemplo, nossos políticos estão colocando dinheiro em outros bancos de outros países. Por que não deixar para cá? Por que não deixar em sua casa? Né? Por que não gastar o lucro com as pessoas carentes? Escolas, segurança, alimentação, saúde. É o dinheiro de toda a extração mineral que tem que ser revertida para o bem da população. Esse é o meu direito, é o direito de todos. Direito de todos, mesmo porque, né, Paulo, sabemos nós, enquanto brasileiros, que o nosso país ele é riquíssimo, né, que tem milhares de Tiradentes por aí, né? Tem, nós temos assim, vamos dizer, o chocolate, nós gostamos de chocolate. O cacau é extraído e mandado para o exterior e vem como produto, olha aí o imposto. Eu estou pagando um imposto de um produto que é meu. Castanha do Pará, ela sai, é extraída de outro lugar e vem com todo um trabalho, nós estamos pagando imposto em cima daquele produto industrializado. Antes não se falava lá da indústria, se falava do valor do produto. Nós hoje falamos do produto, da indústria que é repassado para o cidadão. Você olha, você compra uma camisa, tem imposto, você compra uma calça, tem imposto, você bota um batom, imposto, perfume, imposto. Quer dizer, quantos impostos nós estamos pagando por um produto? E a população é carente. Carne você compra, peixe, você extrai do mar
e você vai para a banca no mercado, você está pagando imposto em cima daquele, porque tem um atravessador, isso aí, entendeu? Tudo isso tem que ser levado em consideração. E naquela fase, Tiradentes não queria isso. Ele via, ele foi roubado, ele perdeu os bens que os pais produziram. E ele não concordava, achava que era injusto, que era injusto, que não deveria. Era realmente era injusto. Se ele era pobre, com 11 anos de idade, ele perdeu os pais. Foi viver com um primo, já com outra família, que não é a mesma coisa. E o primo era dentista, por isso que o nome dele é Tiradentes. O primo era dentista e tem todo por trás ele extraía dente, tirava dente, tira dentes. Ele não extraía, ele tirava dente. Então ele ficou famoso porque o primo era o odontólogo e ele passou a fazer a mesma coisa. Então ele vendo que ele começou a buscar ajudar as pessoas carentes e vendo que o Estado, que era a coroa portuguesa, estava levando nossas riquezas. Tem um filme Chica da Silva que conta tudo isso, né? Verdade. A negra Chica, para ficar bonita, tem que dormir com os brancos, com o senhorzinho, para poder tirar. E levava o ouro, enganava o povo brasileiro, o povo mineiro, para toda a nossa riqueza para Portugal. É verdade, mas vê que a gente sofre, viu, Paulo? Vou te contar uma coisa. Todos os dias, né? Verdade, mas essa data ela é bem significativa, não é? Porque fazendo essa comparação, dá pra gente ver que, apesar de tempos diferentes, muita coisa não mudou. Não, é a luta. O significado dela é a luta que Tiradentes teve e ele se expôs em praça pública, colocar o corpo dele esquartejado em praça pública, encontrar um braço de um lado, cabeça de outro, perna de outro, isso é triste. Nenhum ser humano, por pior que ele venha a ser, ele não merece ser colocado, exposto dessa maneira, dessa forma, né? Quase o mesmo caminho de Cristo, né? Ele foi sacrificado, a 14ª estação, cada estação. Então fizeram, você vê a influência da igreja do lado positivo e tem do lado negativo. Então a igreja funciona em todos os nossos caminhos, para o lado bom e para o lado ruim. E aí a população, os professores da escola de ensino médio, da escola de ensino fundamental, ele passa essa informação para que o aluno possa saber o que foi que aconteceu ontem, mas tem que fazer ter uma visão crítica. Não dizer, Tiradentes foi enforcado. Mas por que ele foi enforcado? Nós temos que saber o porquê dessa situação. Foi enforcado porque ele queria um Brasil mais justo, um Brasil igualitário. E ele lutou por isso, né? Lutou até fazendo com que a sua vida fosse levada, né? Por conta dessa situação. As pessoas olham o nome Tiradentes, não a figura em si, mas o nome Tiradentes é o mártir da independência, o mártir da Inconfidência. Você vê que a própria bandeira de Minas Gerais tem liberdade. Porque ele queria uma liberdade, ele queria que o Brasil tivesse essa liberdade com a coroa portuguesa. Ele queria que Minas Gerais fosse um estado rico, ele queria criar uma república. E todos os republicanos que vieram após Tiradentes, eles começaram a seguir as práticas, as teorias, as ideias, os ideais de evolução, os ideais de criar um país livre e independente. Continua. E continua essa luta. É isso mesmo. Hoje, 21 de abril, nós convidamos aqui o pesquisador Paulo Roberto, que falou muito bem, deu para a gente entender e refletir sobre a importância dessa data. A gente agradece a participação do senhor aqui no nosso programa. Muito obrigado, Eu que agradeço a vocês. Obrigado.